Deus abençoe. Ia falar tudo de novo. Ai, obrigado. Nossa, ia ter que gravar de novo depois, meninas. Aí, agora sim. Você viu? A Ô, gente prof, foi. Diga, Jaque. essa aula é só para o pessoal de biologia ou é para nós também da Todos. enfermagem? Tá no plano de Ai, vocês também, tá? tá bom. Deixa eu pegar aqui de novo. Cadê? Aqui. Vamos lá. Então, começando de novo, Wuchereria bancroft, também um nematóide, né? Então, vamos falar de novo de vermes cilíndricos, né? E arredondadinhos. Só que nós temos um gênero diferenciado e também de família diferenciada, de ordem diferenciada dos outros nemátodas que a gente estava vendo. Então, o nosso gênero de interesse aqui é a Wuchereria e é representado pela espécie Wuchereria bancroft, tá? Também é outro verme de muita importância aí em relação à saúde pública, tá, gente? Eles vão parasitar um grupo bastante grande de mamíferos e a principal aí interesse da gente, né, do lado então da enfermagem, que são seres humanos, mas nós temos também para a biologia, além dos seres humanos, nós temos também aves, anfíbios e répteis sendo afetados por este parasito também. É a mesma Bancroft? Não, são outras espécies, tá? Temos várias espécies aí, mas que dentro, então, a gente dá o foco dentro dessa parasitologia para aqui, então, infesta os seres humanos, tá? A gente tem aqui dentro do Brasil, parasitando humanos, 3 espécies, que é a Bancroft, a Onchocerca volvulus e a Mansonella osarte, tá? Então, a gente tem aí algumas que são, até essa Mansonella aqui, ela é autóctone da América do Sul. Isso quer dizer o quê? Que ela é daqui de dentro, né, da América do Sul. Ela é específica daqui, dessa região do planeta, então, tá? Depois nós temos algumas outras aí, tá? Mas que a gente nem vai falar, depois eu mando o arquivo e vocês olham aí para eu não ficar muito me demorando aqui com essa aula, tá? Bom, a filariose, então, linfática. O que essa Wuchereria causa? Ela causa essa filariose linfática ou chamada ainda de filaríase, tá? Então, é causada pela Wuchereria bancroft, que é um nemátoda, então, tá? Então, a enfermidade é endêmica em várias regiões, tá, gente? Onde principalmente ocorre muita pobreza e com clima tropical, ou ainda subtropical na Ásia, África e nas Américas. Então, o nosso aqui ambiente é bastante propício a ter, então, esses parasitos aí. Continente americano, olha, então, aqui a gente costuma dizer que a Wuchereria bancroft, ela causa também, olha, além da gente chamar de filaríase, a gente também fala que é o causador da elefantíase. Mas isso, a elefantíase, ela não ocorre a princípio da doença. Ela somente fará parte, quando a gente chama de elefantíase, é quando essa doença se tornou crônica, então, tá? Que ela já, então, vai permanecer, então, com esse hospedeiro, com esse indivíduo. Principais espécies aí dessas filárias, então, tá? Que infectam o homem no Brasil, são demonstradas aqui, onde a gente pode, então, ver as diferenças entre elas, tá? Não vou ficar pegando aí entre diferenças de uma e de outra, mas que vocês tenham aí essa noção, né? Que elas podem ser identificadas, uma vez que elas apresentam, então, essas diferentes morfologias aí, tá bom? Durante também essas larvas, né, da Wuchereria, elas podem apresentar durante o seu período de vida
morfologias diferentes também, tá? Então, a gente tem formas evolutivas, né, ocorrendo no homem e em invertebrados. Então, aqui a gente já vê que esse parasita ele vai precisar, então, de 2 hospedeiros, tá? Ou, pelo menos, um hospedeiro e um vetor, tá bom? Então, nós temos o homem como o hospedeiro que vai ficar, então, com esse parasito quando eles estiverem, então, na sua forma adulta, tá? Então, nós temos o verme que é adulto, macho, que vai ter esse corpo bem delgado, branco, né? E bastante alongado esse corpo, tá? Vai medir de 3,5 a 4 centímetros e muito fininho, tá, gente? E ele tem apenas 1 milímetro de diâmetro. Então, por aí a gente vê que ele é muito fino, né? Para esse comprimento, então, que ele tem, tá? Extremidade anterior afilada e posterior enrolada ventralmente, parecida com os outros que a gente viu anteriormente. O verme adulto fêmea já tem o corpo delgado e leitoso branco, então igual os machos também. Mede de 7 a 10, maiores também do que os machos, tá? E de 7 a 10 de comprimento e 3 de diâmetro, maiores que os machos, então. Possui órgãos genitais duplos, né, com exceção da vagina, que é a única que se exterioriza, né, em urna, em um poro, uma vulva, então, localizada próxima à extremidade anterior. Essa vulva está bem próxima à parte anterior, à cabeça, então, desse verme, tá? E existe, além dos vermes adultos, né, a gente tem a microfilária, isso é, o momento de larva, então, tá? Então, essa forma também é conhecida como o quê? Embrião, tá? Então, olha lá, a fêmea, essa é o embrião, tá? Essa é a microfilária. Quando a gente fala filária, é adulto. Quando a gente fala microfilária, é porque é a fase jovem, tá, gente? Então, a fêmea grávida faz ou postura, né, ou a postura das microfilárias, tá, gente? Então, a gente não vai ter aí um momento de ovo, a gente já tem logo a saída, então, dessas microfilárias, tá? Que possuem uma membrana externamente delicada e funciona como uma bainha flexível. É a forma da gente identificar, então, quem é um adulto e quem é um jovem, então, uma microfilária. É essa bainha aqui, ó, que a gente vê desde a parte anterior, transparente, mas que na parte exterior, olha como ela é bem alongada e a gente não vê o restante do corpo preenchendo essa bainha. A gente vê ela como uma fita transparente ali, né? Se prolongando ao longo do final do corpo, então, tá? Não vou ficar falando em questão de comprimentos aqui, tá? Porque elas são bem pequenas, micrômetros mesmo, tá? São bem pequenininhas. E por que que elas são pequenininhas e elas têm uma bainha flexível? Para até que facilite elas serem pequenas e para que elas sejam o quê? Movimentem-se pela corrente sanguínea, tá? Então, enquanto nós teremos, então, os adultos presentes no sistema linfático, nós vamos ter, então, as microfilárias, então, distribuídas e sendo levadas para a corrente sanguínea, tá? Presença da bainha é importante, pois alguns filarídeos aí encontrados no sangue não possuem tal estrutura, sendo este um dos critérios para o diagnóstico diferencial, então, quando se confunde esta larva, então, com outra espécie. Então, se eu tenho a visão dessa bainha, eu já sei, então, que essa larva que está na corrente sanguínea se trata, então, de uma microfilária, então. Bom, as larvas, olha, vão ser encontradas onde também? No inseto vetor.
Então, vamos ver como é que ocorre tudo isso aí, tá? Então, a larva L1, né? A larva bastante jovem, ou ainda chamada até mesmo de salsichoide, tá? Então, mede em torno de 300 micrômetros e é originária da transformação da microfilária. Então, essa microfilária estava na corrente sanguínea do hospedeiro. O mosquito vai lá e, então, olha, ingere essa microfilária. Engole, então, e essa larva, logo, então, que entra neste mosquito, ela vai se diferenciar para uma larva de L1 para L2, até 3 vezes maior, então, do que o tamanho dessa inicial. Sofre uma nova muda e gera L3, que é o quê? Normalmente, como de outras larvas também, é em L3 que essa larva está infectante. E nesse momento ela mede em torno de 1,5 a 2 milímetros, então, tá? Aqui, ó, só mostrando o músculo torácico, então, do mosquito, onde essas larvas, então, vão fazer, então, todo esse momento aí de mudança, né, de instares, então, trocando essas membranas, esses revestimentos, né, para poder, então, novamente infectar alguém, tá? Bom, o ciclo biológico, então, nós temos o hospedeiro como o hospedeiro definitivo, tá? Então, HD como hospedeiro definitivo, o homem, e nós temos, então, o Culex, Quinquis fasciatus e outros culicídios, né? Outros mosquitos, como, então, o hospedeiro intermediário. Anófeles também é um outro mosquito também desses grupos aqui que também transmite. E já temos também o Aedes aegypti como um vetor também, como um hospedeiro intermediário, talvez não no Brasil, tá? Talvez não temos ainda incidências de Aedes sendo como hospedeiro intermediário, mas em outras localidades do mundo já temos o Aedes também como um hospedeiro intermediário da Vuscherella, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho mais que um hospedeiro, eles são heteroxênicos, então. Esse agente etiológico é heteroxênico. Por quê? Porque ele tem que passar por 2 hospedeiros, então. O mosquito, que é o hospedeiro intermediário, vai infectar-se com as microfilárias adquiridas através do quê? Da ingestão do sangue do hospedeiro definitivo, gente. Então, o que acontece? Perde a bainha, evolui na cavidade geral do mosquito, lá nos músculos torácicos, tá? Que fica próximo aonde? A probóscide, tá? Probóscide nada mais é que o aparelho bucal do mosquito. Deixa um hospedeiro intermediário, que é o mosquito, né? As larvas que estão em L3, elas entram como microfilárias, passam por L1, L2 e L3, que são infectantes. Procuram o local onde, porque já que elas estão próximas à probóscide, gente, elas vão, logo que esse mosquito está picando uma pessoa, elas vão então procurar o local da picada do inseto, uma vez que elas já saem até junto ali com a saída até mesmo da saliva desse mosquito, tá? Então, elas saem, procuram esse buraquinho por onde o mosquito picou e realizam a penetração ativa na pele, então. A infecção do hospedeiro definitivo ocorre durante a hematofagia, isso é, o mosquito promove, então, a hematofagia, porque vai sugar sangue, e passa, então, a larva L3 para o hospedeiro através da picada, que a larva entra ativamente por esse local, então. As larvas L3 são sanguíneas, transformam-se em L4
e vão fazer o quê, gente? Lá dos vasos sanguíneos, né? Porque onde é o primeiro encontro que essas larvas fazem logo depois da picada do mosquito, elas vão encontrar vasos sanguíneos. Penetram lá, se transformam em L4 e aí para onde que elas querem ir? Para os vasos linfáticos, tá? Vai atingir os vasos linfáticos desse hospedeiro definitivo, onde então aí sim elas vão completar o desenvolvimento delas até elas se tornarem adultas. Nos vasos linfáticos ocorre então o acasalamento então dos machos com as fêmeas e o que acontece a partir disso? A liberação das microfilárias pelas fêmeas, que são aquelas microfilárias que a gente mostrou anteriormente. E essas microfilárias vão aonde? Vão procurar novamente a corrente sanguínea do hospedeiro para ficar disponível para que outros mosquitos venham e sugue com o sangue para que eles façam então o ciclo biológico no mosquito, tá? Então aqui é apresentado esse ciclo biológico aqui que vocês podem ver, olha, que eu deixei bem organizadinho aqui para vocês aqui algumas das formas mais fáceis então para serem entendidas e que foi discorrida ali anteriormente, tá? Aqui também, olha, explicando tudo isso e aqui mostrando que machos e fêmeas adultos se encontram onde? Nos vasos linfáticos. A partir daqui que eles promovem a reprodução, as larvas geradas a partir da Wuchereria são as microfilárias e essas microfilárias migram nos canais linfáticos e sanguíneos para estarem disponíveis, então, para os mosquitos. Aqui fala linfático. Nós temos o nosso sistema linfático, um sistema que é talvez muito mais distribuídos pelo nosso corpo do que até mesmo os vasos sanguíneos, gente, porque são eles que retiram todos os nossos metabólitos aí celulares que acabam ocorrendo, esses vasos linfáticos que retiram para filtragem no rim e eliminação. Então, esses vasos linfáticos são tão constantes como os vasos sanguíneos. Muitas vezes, então, essas microfilárias, além dos vasos sanguíneos, estão nesses vasos também linfáticos, onde também estão mais próximos da superfície também. Então, se esse mosquito vem, ele, ao penetrar a probóscide para picar, para poder fazer hematofagia, ele tanto pode sugar linfa, como pode depois, então, é lógico que ele não quer só linfa, né? Ele percebe, ele suga até linfa, mas na hora que ele percebe que não é o sangue que ele quer, ele vai perfurar mais até atingir vasos sanguíneos também. Mas nisso de perfurar os vasos linfáticos, ele também suga, então, essas larvas, tá? As microfilárias. Biologia, então, onde que é o hábitat, a gente já sabe, então, que machos e fêmeas adultos vão estar nos vasos e gânglios linfáticos de humanos e podem viver ali durante 4 a 8 anos. Algumas literaturas trazem um pouco menos, mas essa é tirada de uma literatura de livro mesmo, tá, gente? Regiões de localização de formas adultas, olha lá. Então, pélvica atingindo pernas e escroto, a gente tem muitos vasos linfáticos nessa região. Mamas também, temos vasos muito próximos a mamas e braços, né? Que ocorrem mais raramente aqui, tá? Vasos linfáticos do cordão espermático, causando aumento e dano escrotal também. E as microfilárias eliminadas pela fêmea grávida saem dos ductos linfáticos e dirigem-se então à corrente sanguínea do hospedeiro. Então, esses são os hábitats dessas 3 formas de vidas, então,
dessas duas formas de vida, que são as adultas e a microfilária, então. Aqui, gente, em questão de periodicidade, tá? Então, esse parasita, ele tem uma característica bastante peculiar, que é, então, essa periodicidade em que nós encontramos microfilárias circulando na corrente sanguínea, então. Elas têm os momentos apropriados e preferidos para elas estarem em maior concentração na corrente sanguínea. Quando então, olha lá, que elas estão nesse sangue mais periférico. Elas estão na corrente sanguínea, mas em determinados horários elas estão mais nos vasos sanguíneos interiorizados. Elas não atingem os microvasos que estão mais próximos à pele. Por que isso, gente? Olha lá, a gente tem aqui o horário do dia, né? 8 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. Quando a gente percebe, olha, né? Manhã e tarde, até uma mesma quantidade, né? Mas quando eu começo a partir das 20 horas e tem um pico aqui entre 23 e até mesmo às 6 horas, um maior pico, então, de presença dessas microfilárias no sangue periférico. Isso por quê, gente? Porque é nesse horário que essas espécies aí de mosquitos vêm para picar o sangue. Eles são noturnos e é nesse horário, normalmente, que essa pessoa está dormindo e está ali de fácil acesso para ser picada. Olha só o que a evolução, né, essa coevolução entre parasita e hospedeiro, né, firmou ao longo do tempo, então, deixando nesse momento, então, essas larvas sabendo aí, né, entre aspas, que ela teria esse hospedeiro intermediário com maior intensidade nesse horário para fazer, então, o repasto sanguíneo dele. Então, nesses momentos, muitas vezes as pessoas fazem exames de sangue nesses horários e pode dar negativo, porque essas microfilárias estão mais nos vasos sanguíneos internos. Então, muitas vezes, na desconfiança, marca-se exame para retirada de sanguínea no momento noturno, gente, tá? Então, durante o dia elas estão ali mais profundos, né? Ou até mesmo ali nos vasos dos pulmões. E durante a noite aparece, então, aí apresentando esse pico alto de microfilaremia, que é o que a gente chama, né? Essa periodicidade aí delas estarem em maior concentração. Quanto à sintomatologia, sintomático, dano nos vasos linfáticos, sintomatologia aparente, e depois nós temos agudo, né? Então, aí nós já temos a linfagite, a linfadenite, mais febre e mal-estar, onde nós já temos uma inflamação desses vasos, inflamação e hipertrofia dos gânglios, então, um aumento desses gânglios também, né? Funiculite, que é a formação da inflamação dos cordões espermáticos, orquiopidinite, que é a inflamação do epidídimo do testículos, e depois a fase crônica, que é linfedema, que é edema dos vasos linfáticos, aí eu tenho maior ainda, né, um aumento desses vasos linfáticos, hidrocele, que é um acúmulo de líquido dentro desses vasos linfáticos, né, líquido seroso aí, claro, né, tanto nos testículos, aumento da bolsa escrotal. Então, quando os gânglios desses órgãos aí estão afetados e está na fase crônica, eu tenho isso, esse acúmulo de líquido e tenho então esse órgão também muito mais aumentado ainda também. Quilúria, que é o derramamento de linfa nas vias urinárias, elefantíase, que é o aumento exagerado desses órgãos, então. Que isso a gente denomina, então, da elefantíase, nesse caso crônico que eu falei para vocês, tá? Então, o certo nesse momento a gente chama de
filaríase ou filariose, e no momento crônico aí, então, a gente determina, quando ocorre esses aumentos devido a tudo isso, a elefantíase, então, tá? A patogenia, mesmo assintomática, com manifestações discretas, né? A microfilarinia pode ser alta, elefantíase com microfilarinia periférica reduzida, pode ocorrer isso, mesmo eu estando na fase crônica e tendo, né? Essas microfilárias, elas podem aparecer muito pouco. Elefantíase exacerbada com infecções bacterianas fúngicas externas, porque eu começo a ter esses órgãos, né, afetados, até mesmo externamente, e aí bactérias e fungos atuando também e exacerbando aí essa infecção. A mecânica, olha, a gente vai ter com esses vermes obstruindo os vasos linfáticos, numa grande infecção, então. Irritativa, fenômenos inflamatórios. Se eu tenho alguma coisa obstruindo mecanicamente ali, né? Aquela movimentação, isso irrita e traz, então, esses fenômenos inflamatórios. Sequência para elefantíase ocorre normalmente a partir aí, ó, cerca de 10 anos para que a gente tenha a elefantíase ocorrendo, tá? Então, linfagenite, linfadenite e outras ites, esclerose da derma, hipertrofia da epiderme, né, e aumento do volume do órgão, tudo isso ocorre, então, nesse momento, né? Então, normalmente com pernas, escroto e mamas, mais raramente, mas acontecem também, tá? Então, não achei de mama, gente, até achei, mas eu acabei esquecendo de colar aqui como um adicional para vocês, tá? E aqui, então, mostrando, olha, como que pode ser afetado esses órgãos, então, já em fase realmente, olha, de tá exacerbada e sendo afetada por fungos, né? Tenho essa estrutura da derme toda modificada, tá? Inchaço, acúmulo de líquido devido à linfa estar, né? Aqui achei sim, olha. Oh, desculpa a cegueta aqui. Então, aqui o seio afetado, olha o escroto aqui também afetado, tá? Então, deforma completamente. Aqui uma imagem da Índia, isso acontece muito. A Índia tem uma incidência altíssima, gente, tá? Dessa doença. Aqui mostrando um dos lados que está mais afetado, né? Então, isso aí bastante problemático. Isso aqui, gente, não é a Wuchereria, tá? Coloquei aqui somente para falar se que normalmente a oncocercose acontece, tá? Que às vezes externaliza e muitas vezes eles acabam tirando dessa forma, que é um outro verme também cilíndrico, mas que faz parte desse grupo aí, mas que não é a Wuchereria, tá? Aqui no Brasil, a gente tem um problema bastante grande no estado do Pernambuco. Recife, gente. Recife. Em Recife nós temos bastante, é um dos locais que a gente tem, então, de casos altíssimos, tá? E isso está bastante relacionado à falta de saneamento básico. Então, essas pessoas têm ali água, né? O mosquito pode se proliferar nesses locais, então é bom que você tenha bastante cuidado quando se viaja para lá, tá? Para que não seja picado pelos mosquitos de lá. Então, a transmissão, ó, unicamente pelo inseto vetor, tá, gente? E é a fêmea normalmente que vai fazer esse repasto. Igual outras doenças que a gente viu, sempre é a fêmea que necessita de sangue, tá? Calor do corpo estimula a saída do parasita da probóscide do mosquito. Então, assim que o mosquito está, a probóscide transmite esse calor e o parasito rapidamente sai ali daquela musculatura próxima à probóscide e acha, então, esse local da picada, tá? Pele úmida, suor e umidade também vão ajudar a facilitar a penetração das larvas.
Ciclo de vida no vetor dura 1 mês, se esse mosquito não picar ninguém durante esse período, né? Então, essas larvas vão morrer dentro do mosquito, tá, gente? Ciclo do parasito, a microfilária, a L3, né? Ela fica ali em torno de 20 dias, então, né? E 10 a 15 dias em condições de laboratório. Então, ela vive ali, ela vai passar por um tempo, passando por esse período, e muitas vezes, o que acontece? Desculpa, ciclo do vetor, esse mosquito vive 1 mês. E o ciclo do parasito é 20 dias. Então, ele tem ainda, 10 dias ali tranquilo para ser passado. Se não foi passado nesse tempo, então morrerão, né? Diagnóstico clínico, olha, também eosinofília, abscessos eosinofílicos, né? No pulmão, principalmente, onde larvas podem estar lá, tá? Laboratorial, olha, punção, tem que ser retirada, né? E feita uma análise em gota espessa. E aí sim eu posso ter a demonstração dessas microfilárias nessa gota espessa. Epidemiologia, olha, então nós temos Recife e Aracaju, com maior número de casos, presença desse mosquito, então, esse pernilongo, que tem locais que eles chamam de muriçoca, né? As fêmeas que são hematófilas, tá? A epidemiologia se dá por aglomerados de humanos, então, próximas a áreas úmidas, que vão favorecer, então, a manutenção da doença, uma vez que esses mosquitos necessitam de água, né? Então, homens, a única fonte de infecção, temperatura elevada, umidade relativa do ar alta, pluviosidade, facilita também a gente ter esse vetor e que é o que é utilizado aí por esse agente etiológico. Tratamento dos casos clínicos e microfilarêmicos, e combate aos vetores. Então, muitas vezes não ocorre isso e tratamento dos casos aí também ocorre de forma errada e isso pode causar, então, muito mais o agravamento e a epidemiologia da doença, tá? Tratamento, gente, reduzir, prevenir a morbidade, corrigir as alterações do parasitismo, né? Então, principalmente edema, que aparece aí nesse momento, a elefantíase, né? Que é bastante incômoda para essa pessoa, impedir a transmissão de novos hospedeiros e o uso da dietilcarbamazina, então, numa dose única de 6 em 6 meses, e pode ocorrer a retirada cirúrgica dos vermes quando eu tenho obstruções também, tá? E aqui, gente, mostrando a profilaxia, então, usado através do controle de 6 em 6 meses, para quem principalmente está em locais onde a gente tem a endemia, né? Onde a gente tem muitos casos, então essas pessoas para fazer essa profilaxia da parasitose, sempre de 6 em 6 meses estar tomando remédio. Controle do inseto é mais difícil, né? Uma vez que, principalmente quando a gente olhar esses locais que tem déficit de saneamento básico, então controlar o mosquito fica mais difícil ainda. Criadouros em águas poluídas, que é o que acaba trazendo a falta de saneamento. Larvicidas químicos, então, são organos fosforados, né? E os biológicos que são utilizados, como o bacilos, então, tá? Ou Bacillus thuringiensis, que também atacam principalmente as larvas do mosquito, são utilizados, né? Propolis e o Anopheles também. Tratamento do doente, é lógico que se eu não tenho doentes, os mosquitos vão sugar apenas sangue limpo, né, gente? Uso de repelentes, mosquiteiros com inseticidas, telas nas janelas, educação e saneamento ambiental. Se eu não conheço a doença, eu não posso me cuidar. Saneamento ambiental, né, de cuidar desses locais, então, para controle de mosquito, para controle de saneamento básico das pessoas. E sempre eu digo e acrescento que desenvolver atividades de educação em saúde,
e mobilização social para a população em geral está e deve ser uma das ações aí essenciais para controle de toda e qualquer parasitose. Quando eu falo educação e saúde, não está direcionado somente à enfermagem, aos profissionais da saúde, biólogos, os profissionais da biologia, sejam professores, sejam pesquisadores, têm esse papel fundamental também com a educação em saúde, seja para qualquer área aí que ela se direcione, tá? E as referências. Pronto, gente. Não dá tempo nem de uma mosca passar enquanto eu falo, né? Alguma dúvida em relação a esse verme, gente? Não, prof. Não? Acho que é bem tranquilo. O material eu deixei com bastante informação também, tá, gente? Para que durante as provas também, né, vocês tenham uma boa base de informação já dentro da aula e assistindo algumas coisas que eu complemento, né? Eu acredito que dê para vocês aí desenvolver as provas bem facilmente, tá bom? Aham. O prof vai mandar o material das 2 aulas no e-mail? Isso, essa agora eu já envio já, tá bom? Que só falta essas 2 só mesmo, tá bom? Perfeito. Tá bom, então. Obrigada, meninas, por terem aparecido, tá? Um abraço e amanhã eu vou mandar a aula, então, gravada da prática, tá? Eu não tenho Wuchereria mais lá, lâmina de Wuchereria. Então, só gravarei de enteróbios, tá? E aí, entro no horário, mas eu vou entrar se vocês tiverem dúvidas também, tá? Eu envio e aí vocês me mandam um WhatsApp. Professora, eu quero que entre sim para a gente comentar que eu tenho muita dúvida. Mas só vou entrar, gente, se tiver dúvida, senão não. Tudo bem? Beleza. Tudo bem. Beleza. Ô, prof, na parte da enfermagem, a nossa formativa só foi mapa mental ou vai ter alguma? Se o quê? Já que não entendi. Na enfermagem, você é a formativa do mapa mental, certo? Uhum. Vai ser só aquele ou você vai passar mais algum? Nossa, eu nem olhei o meu plano, se era hoje que eu tinha que mandar a segunda formativa. Vou ver certinho, crianças. Sei que vocês estão todos cheios de coisa para fazer, tanto biologia quanto enfermagem. Vou dar uma olhadinha nos mapas lá e dar uma revisada nos mapas, rever a nota que eu ainda não passei, mas tem alguns alunos que eu sei que me enviaram a nota e mandaram o mapa mental errado, você entendeu? Então, ali vai estar com uma nota bem assim, senão eu poderia repetir a nota como segunda formativa, mas acho que não vai dar, acho que eu vou ter que pedir alguma coisa, pelo menos para esses que tiraram 0 na primeira, tá? Eu mando um aviso no grupo de vocês, tanto da biologia quanto da enfermagem. Mando um aviso em relação à segunda formativa daqui a pouquinho, pode ser? Pode ser. Ok, então. Uhum. Tá ok. Então tá bom, já eu faço isso, tá bom? Tem uma outra turma já agora. Se não der tempo, até no final